Olá a todas e a todos, aqui é o professor Bruno de Ataíde Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma aula do nosso mini curso introdutório sobre escrita científica. Esse curso é direcionado para os alunos do grupo OPL, Pesquisa Operacional em Produção e Logística, www.opl.ufc.br. Sejam alunos de graduação, alunos de pós-graduação, bem como interessados em geral. É um curso introdutório, direcionado para a escrita científica em língua inglesa para artigos para serem publicados em periódicos internacionais com fator de impacto. Então, nessa videoaula, uma aula sucinta, uma aula rápida, resumida, nós iremos apresentar alguns elementos que devem constar na introdução de um trabalho científico. Então, vou pegar aqui alguns artigos que nós publicamos em periódicos internacionais com fator de impacto e apresentar os elementos de uma introdução. Nesse artigo, que nós publicamos com o nosso amigo Anselmo, nós temos um artigo que é um artigo em formato trabalho técnico. É um artigo mais sintético, um artigo mais resumido. Vocês percebam que ele tem apenas 4 páginas e ele tem uma introdução interessante, né? Em geral, na introdução, nós devemos apresentar alguns elementos sobre a relevância daquele tema, né? Então, aqui nessa introdução, nós estamos apresentando que as estruturas pré-moldadas são correntemente utilizadas na construção civil para a execução de obras, geralmente obras de baixo custo. Então, nesse parágrafo, nós estamos salientando, apontando para a relevância do tema. Esse segundo parágrafo também, vocês estão vendo aqui, eles são de grande importância, né, para esse tipo de sistema construtivo, né, depende da demanda. Então, aqui nós estamos salientando a relevância do tema abordado. São considerações de cunho mais geral, não são específicas do nosso objeto de estudo, mas remetem à relevância. Então, em geral, você pode colocar essas considerações gerais, justificativa, relevância nesses parágrafos iniciais. É pertinente observar que na escrita científica a concisão ela é necessária. Então nós devemos ser minimalistas, escrever o mínimo possível e passar a maior quantidade de informação possível. Então vocês notam que essa introdução, ademais por ser um trabalho técnico, ela é bem sucinta. Aí nesse tipo de introdução, nós já apresentamos uma revisão bibliográfica sob a forma de parágrafo. Uma das formas de apresentar a revisão bibliográfica é assim, com relação a vigas de concreto pré-moldadas, diversos trabalhos têm sido reportados na literatura. Técnicas de tais tipos foram propostas por Sachs et al. 2004, Castilho et al. 2007, assim sucessivamente. Então, algumas áreas, alguns papers, você vai ver que a envoltória do estado da arte é apresentada apenas por um parágrafo, sem a necessidade de discorrer sobre cada uma das referências, certo? Então, alguns artigos vocês vão encontrar isso. É importante você identificar como é o estilo de escrever daquele artigo, daquela determinada área. Em algumas áreas isso é aceito, em outras áreas não. Certo? Então aqui nesse parágrafo está dizendo que o objetivo principal do trabalho, a introdução deve conter essa informação. O principal objetivo do trabalho é propor um modelo que vai realizar uma determinada finalidade, né? Então, o objetivo do trabalho. Em seguida, descrever as seções remanescentes do manuscrito, tá bom? Então, a introdução ela deve apresentar a problemática justificativa, deve apresentar a lacuna da literatura que está sendo preenchida pelo trabalho, deve apresentar o objetivo do trabalho e deve apresentar as seções remanescentes do manuscrito. Vamos apresentar aqui uma outra introdução de um artigo nosso.
também publicado em uma revista com fator de impacto. Aqui aparece trabalho técnico, mas é um artigo científico, aqui já é um artigo de 11 páginas, você vê que é um artigo mais encorpado, 11 páginas aqui com 2 colunas, né? Então aqui na introdução nós estamos apresentando um parágrafo de caráter bem geral sobre problemas de programação da produção, então nada específico em relação ao problema que está sendo estudado. Aí depois começamos a endereçar a classe de problemas que está sendo estudada nesse artigo em particular, que é o Flowshop híbrido, e definimos algumas questões inerentes ao Flowshop híbrido nessa introdução. Em seguida, estamos endereçando que é um problema NP difícil, que é difícil de ser resolvido de forma ótima para instâncias de médio e grande porte. Estamos apresentando aqui na introdução algumas aplicações desse tipo de ambiente de produção, certo? Então, veja que na introdução nós estamos apresentando essas questões de caráter bem geral, né? Em seguida, nós estamos dizendo que uma característica do nosso problema que está sendo estudada, né, que são os tempos de setup, de preparação das máquinas, tem sido inserido na literatura nos últimos anos, né? Então, o objetivo do trabalho é investigar uma nova variante, né? Nós estamos valorizando que o que está sendo proposto nesse artigo não foi estudado por outros autores, né? A nova variante do Flowshop híbrido, considerando tanto o bloqueio de máquinas, ou seja, buffer zero, como tempos de preparação dependentes e independentes da sequência de processamento, certo? Então, aqui nós salientamos, de acordo com a nossa revisão bibliográfica, que é um assunto que nós vamos apresentar em outra videoaula, esta variante não foi reportada pela literatura ainda, apesar da sua importância prática. Então, estamos apontando aqui para a lacuna que está sendo preenchida, né? Então, nós estamos dizendo um contributo aqui do nosso artigo, nós estamos propondo um novo método para resolver o problema, que tem algumas características. Em seguida, nós apresentamos as seções remanescentes do manuscrito. Vocês podem ver que aqui a forma que nós apresentamos essas seções é bem diferente da forma que nós apresentamos as seções do artigo anterior. Então, são vários estilos que podem ser utilizados para escrever esse parágrafo de seções remanescentes do manuscrito. Vamos pegar aqui esse outro trabalho, o trabalho de 2013, também um periódico internacional de alto impacto. Então, aqui nessa introdução nós estamos apresentando questões bem gerais relacionadas ao objeto de estudo, tá certo? Que a terraplenagem é uma das etapas mais onerosas no custo da construção de uma rodovia, né? Que alguns autores apresentaram que as máquinas incorrem em maiores custos, né, na execução dessas obras, né? Então nós estamos apontando o quê? Para a relevância, né? Estamos apontando que métodos para alocar os recursos, né, são de grande valia, né, para reduzir os custos totais da obra, né? Então, aí nós estamos dizendo o objetivo do trabalho. Esse artigo é baseado em um estudo. Você vê que a forma como nós apresentamos, declaramos, enunciamos esse objetivo, ela varia muito, né? Aqui nós já dizemos, este artigo é baseado em um estudo que desenvolveu um modelo matemático que tem essas determinadas características, né? Então, o objetivo do trabalho é apresentar esse modelo, né? Então, vocês percebam aqui que já é uma forma diferente de apresentar esse objetivo, né? Aqui nós apresentamos componentes de inovação do modelo, certo? Que é muito importante. O mesmo está sendo feito nesse parágrafo subsequente, tá certo? Componentes de inovação da metodologia que está sendo proposta, isso valoriza, né? E aqui nós estamos apresentando
características da aplicação que foi feita. Aqui também valorizamos que foi feita interface com Excel, que é importante para as pessoas que vão trabalhar aí nas obras, né? Então, dependendo da revista, essa é uma revista de engenharia, você valorizar a aplicação, valorizar a utilização na indústria, isso aqui é muito relevante. Nesse artigo, nós não apresentamos as seções remanescentes do manuscrito. Pode acontecer, né? Eu prefiro que elas sejam apresentadas em geral. Vamos apresentar agora outros dois tipos de introdução, trabalhos aqui de 2016. Esse é um artigo muito interessante que foi publicado recentemente, de nossa autoria. Então aqui nós estamos nas considerações iniciais, falando aqui da importância, em linhas bem gerais, da importância desse assunto, da relevância, né? Exploração de postos de petróleo. Aqui são apresentados dados da ANP que falam da complexidade, da relevância disso, né? Aqui está dizendo aqui que tem uma natureza multicritério, que métodos de apoio à decisão são requeridos pelos projetistas e gestores nessa fase de planejamento. Então, nós estamos no início apresentando a importância, a relevância, a complexidade e a necessidade de métodos de apoio à decisão, que são modelos de programação linear inteira, né? Aí que nessa introdução nós já apresentamos a revisão bibliográfica dentro da própria introdução. Então, alguns artigos vocês podem encontrar esse tipo de estrutura. Então, aqui 1972, 1975, né? Você vê que essa revisão bibliográfica é uma revisão bibliográfica que ela não é meramente expositiva. Apresenta o que foi feito, aspectos que não foram considerados, que poderiam ter sido considerados, sugestões que foram apresentadas pelos autores, tá certo? Como nós vamos falar em outra aula sobre revisão bibliográfica, vamos detalhar mais essa revisão bibliográfica, né? Então aqui já faz um link com a referência que foi citada anteriormente, Grimet Starts 88, Hansen 92, e está sendo apresentado aqui o estado da arte, né? Aí veja que também pode se apresentar de forma híbrida, né? Algumas referências nós detalhamos mais e outras nós apresentamos daquela forma que eu havia mostrado para vocês sobre uma forma de parágrafo, né? Outros trabalhos similares a esse do Bittencourt 97 são esses, né? Então nós colocamos sobre a forma de parágrafo, né? Aí que nós estamos falando aqui, de certa forma, a lacuna, né? Tá certo? A lacuna que nós nos prestamos a preencher, e aqui nós apresentamos o objetivo do trabalho, né? Certo? Aqui nós estamos salientando mais uma vez as componentes de inovação do trabalho, e aqui, por fim, nós apresentamos as seções remanescentes do manuscrito. Então essa introdução, que foi uma introdução mais longa, mais encorpada, apresentou o que? Considerações gerais, relevância, a problemática, apresentou aí as componentes de inovação, apresentou o objetivo, o estado da arte e as seções remanescentes do manuscrito. Na seção seguinte, já não vai ter uma seção de revisão bibliográfica, porque já foi apresentada na introdução. Vai ter uma seção de definição do problema em estudo. E para finalizar essa nossa aula, vamos pegar esse artigo também publicado em 2016. Aqui nós estamos no primeiro parágrafo, apresentando considerações gerais, né? Apresentando que a importância de estudar redes de distribuição de água, que elas têm importância para as cidades, que elas são sistemas complexos, que elas envolvem custos elevados, né? E otimizar o scheduling das bombas em estações elevatórias é uma atividade importante para o planejamento, né, de sistemas de distribuição de água. Então aqui nós estamos apresentando a revisão bibliográfica sobre a forma de parágrafos, tá certo?
apresentando essa envoltória do estado da arte. Aí temos apresentado uma definição aproximada do problema, apontando para a complexidade da decisão que vai ser tomada. E aqui nós temos um recorte de algumas referências bibliográficas, né? Esses trabalhos estudaram sistemas de distribuição de água. Aí nós estamos falando, fazendo recorte sobre algumas outras referências que são mais importantes para o nosso trabalho, que no caso são esse Costa 2001 e esse Gadar 2014. Então, na versão inicial do nosso manuscrito, nós tínhamos submetido apenas essa revisão bibliográfica. Aí, depois da revisão dos pareceristas, nós incluímos essas duas referências com maior destaque, porque foi uma sugestão do revisor, tá certo? Então, apresentamos aqui o objetivo do trabalho, tá certo? Salientamos que, no melhor do conhecimento dos autores, é o primeiro trabalho que apresenta a abordagem que nós propomos aqui. Em seguida, nós apresentamos as seções remanescentes do manuscrito. Percebam que cada um desses artigos apresenta um estilo de escrita diferente. Alguns contêm, em essência, as mesmas tipos de informações. Então, em linhas gerais, a introdução ela pode ser mais sucinta, dependendo do estilo ou do tipo de trabalho que está sendo publicado. E ela pode ser um pouco mais extensa e já englobar a revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica pode ser escrita sob a forma de parágrafo ou pode haver um detalhamento de cada uma das referências, certo? Então, a introdução deve conter considerações gerais, problemática, justificativa, lacuna que está sendo preenchido, gap, salientar as componentes de inovação, apresentar os objetivos do trabalho e as seções remanescentes do manuscrito. Em linhas gerais, esses são os elementos principais que devem conter a introdução, né, de um artigo científico a ser publicado em um periódico internacional com fator de impacto nas áreas que nós estamos elencando aqui nesse mini curso, né? Obviamente, dependendo da área, cada área tem seu estilo, cada área tem seu gênero literário diferente, e mesmo dentro de uma área, problemas que estão sendo estudados, às vezes os autores têm um estilo para escrever esses artigos. Então, se apropriando do estado da arte, fazendo a revisão bibliográfica, é possível identificar como é a forma de você escrever esses artigos, dependendo de cada trabalho, né? Então é isso, agradecemos a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.